Fala, meu povo, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você viu ali o saveirão? Olha lá, ó. Saveirão. Fiz um vídeo aí, ó. Eu posto os vídeos aí do nada, assim, é porque eu vinculo o vídeo no anúncio. Então, eu anuncio também no Mercado Livre, além de outras plataformas. Caminhão barulhento. Além de outras plataformas, e no Mercado Livre ele pede para vincular um vídeo, então eu acabo vinculando o vídeo, beleza? Mas o assunto desse vídeo aqui não é esse, não é venda de veículo, é um outro assunto um pouquinho mais delicado. E esse assunto é para você que é colega ou colega de oficina, né? Colega da graxa, tem oficina, ou para você também que tem outro tipo de comércio. E aí resvala um pouquinho ali no cliente também. Então, para você que tá aí e que só tem uma motinha ou que tá assistindo o videão, aí não sai daí não. Não sai daí não, que a gente vai falar hoje de orçamento, porque aconteceu um caso bem interessante e a gente já trabalha assim mais ou menos aí desde que abriu a oficina. E eu acho engraçado, porque outras oficinas também trabalham dessa forma, esse tipo de orçamento, eu já vou falar. Mas antes de falar, você que caiu de paraquedas aqui, não sai desse vídeo não, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, porque nesse canal aqui você vê o dia a dia da oficina. Além do dia a dia da oficina, você vê dicas de moto, dicas de manutenção, dicas como essa de orçamento, tá? Então é interessante, e se você gosta, deixa o like, se você não gosta, deixa o dislike. Se você tem alguma dúvida, faça pergunta. Eu respondo todas as perguntas. E se inscreva no canal e veja os outros vídeos da oficina também, tá? É bem legal, é bem interessante, beleza? Mas vamos falar de orçamento. Por que esse vídeo aqui eu vou falar de orçamento? Porque aconteceu um caso interessante agora há pouco, mas eu vou voltar um pouquinho. Vocês lembram daquela KTM que estava aqui no canal? Aquela KTM que foi roubada? Tem vídeo dela aí pra trás. Tem uns 4 vídeos pra trás aí, eu falei dela. Ela é uma moto do meu irmão, ela foi roubada, ela tem seguro. E ele tava fazendo os trâmites pro seguro, o seguro tava meio enrolando ele e tal, e aí meio que desenrolou. E aí o seguro pediu um orçamento para ver se a moto vai dar PT ou não. Para ver se a moto vai dar perda total ou se tem ali uma porcentagem para conseguir o conserto dessa moto. Qual que é o problema aí? Quando ele ligou para a oficina da própria KTM, a KTM deu um somebody love e falou assim: a gente não pega. Por quê? Porque tá na cara que aquele orçamento não é para consertar a moto. Aquele orçamento vai ser só um documento para passar para a seguradora, para avaliar o serviço e avaliar se vai dar PT ou não, tá? E aí a gente ligou para uma outra oficina, MR Motobox, que já tinha feito serviço nessa moto. Explicamos a situação para ele e ele falou sim, eu faço orçamento aqui, só que nesse formato a gente cobra o orçamento. A gente cobra um valor por orçamento e a cada dia que a moto ficar aqui na oficina é cobrado uma diária, tá? Isso muita oficina que é de carro, que atende seguradora faz, tá? Eles cobram um orçamento. Só para você ter uma ideia, essa KTM deu, se não me engano, mais de 70 itens de orçamento. Você imagina o trabalho que dá para fazer esse orçamento. Então assim, ó, olha o trabalho para a oficina. A oficina recebe essa moto, ocupa um lugar na oficina, o cara entra em contato com todos os fornecedores dele para cotar o valor das peças, cota o valor da peça, documenta, coloca tudo isso num orçamento formal, perde tempo, envia para o cliente às vezes demora para retirar a moto porque o orçamento deu 3 vezes o valor da moto e a moto fica lá ocupando um espaço e só depois ele retira a moto e nunca mais fala com a oficina. Por quê? Porque ele não vai fazer esse serviço, tá? Ele não vai fazer esse serviço. E aí aconteceu um caso hoje aqui na oficina, já era um cliente que tinha pedido um orçamento, eu passei o orçamento para ele pelo WhatsApp. Falei, ó, para fazer esse serviço, não era nem um serviço de mecânica, era um serviço de funilaria. E serviço de funilaria que eu terceirizo.
tá? Eu tenho um primo que faz funilaria, inclusive foi ele que fez o tanque da Royal. Para quem não viu também os vídeos da Royal aí, verifiquem os vídeos da Royal. E aí entrou entrou em contato aqui um cliente, até do grupo do bairro aqui, por intermédio de indicação, né? Ele entrou em contato comigo, pedindo um orçamento para pintura do tanque da moto dele. Porque, se não me engano, estava no estacionamento do trabalho dele, e aí estavam fazendo uma obra lá, e o caminhão espirrou umas pedras e machucou o tanque, tá? Eu passei o orçamento para ele via WhatsApp, orçamento normal, assim, por mensagem mesmo. Falei, ó, tá aqui o orçamento, para fazer esse serviço é tanto. Sumiu, e aí depois de um tempo ele entrou em contato aqui de novo e falou assim, Fábio, você pode me passar esse orçamento documentado? Eu falei, posso. Preciso dos seus dados, né? Seus dados, CPF, nome, RG, endereço, telefone. E preciso dos dados da moto também. Modelo, placa, quilometragem, tudo para mim formalizar o documento. Vou até mostrar aqui para vocês. Eu deixei um orçamento aberto que eu passei ontem. Ó, deixei a tela aberta. Ó como é que é o orçamento, ó. O orçamento é assim, ó. Então tem todos os dados aí. E aqui embaixo mão de obra e peças que vão ser colocadas, tem desconto, não tem desconto, tem o total. Então é um orçamento formal para quê? Pro cliente ou para a oficina passar para um terceiro. Ou não, naquele caso ali, esse rapaz ele usa a moto da empresa também. Mas eu sei que ele vai fazer o serviço aqui. A probabilidade dele fazer o serviço... Aliás, já deu ok naquele serviço, inclusive. Mas a probabilidade dele fazer o serviço aqui é alta. Porque ele veio direto aqui, a moto realmente está com algum tipo de problema, não é seguradora, não é um terceiro, por mais que ele seja funcionário. Tá? Ele é funcionário, a moto é da empresa, e ele fez o orçamento, pediu o orçamento para passar para a chefe dele, para o setor financeiro, na verdade, aprovar e beleza. Só que eu sei que esses clientes eles vão fazer o serviço aqui, e se eles não fizerem, ok, é um ou outro, não tem problema, tá? Eu atendo também... Além daquela empresa, eu atendo as motos que fazem entrega para as lojas da Swift. E é a mesma coisa, eles fazem um serviço aqui, eu monto aquele orçamentinho, ele manda lá para o departamento financeiro ele me pagar. Mas esse rapaz, ele entrou em contato, esse cliente, ele entrou em contato e pediu o orçamento formalizado desse jeito. Aí eu expliquei para ele, falei, ok, a gente passa, me passa os seus dados, me passa os dados da moto e a gente passa para você o orçamento. E esse orçamento custa R$40. R$40. Porque era um orçamento simples, não tinha tantos itens, tá? E aí eu falei, se você for fazer o serviço aqui, esse valor, ele é descontado do serviço. Aí, mandei pra ele. Aí ele falou assim, pô, mas eu só preciso de um documento. Você vai me cobrar? Eu falei assim, vou te cobrar. Eu vou te cobrar, porque é um orçamento formalizado. Eu te mando esse orçamento formalizado, custa os R$40. E se você for fazer o serviço aqui, a gente desconta esse valor. Aí ele respondeu assim, não, mas você não entendeu, eu só preciso desse documento para fazer o BO e mostrar para minha chefe. Aí eu falei assim, sim, a gente cobra, porque tem muito cliente que faz e pede para fazer o orçamento, a gente perde tempo fazendo o orçamento e ele não volta nunca mais, entendeu? Não faz o serviço. Então assim, é um trabalho, gente, pelo amor de Deus. Aqui na oficina a gente cobra por hora técnica. A hora técnica mexendo na sua moto, ou a hora técnica fazendo um orçamento, na teoria é a mesma coisa, sabe? É a hora que eu estou perdendo para fazer o seu trabalho. Você que é CLT, se você ler o seu contrato, você também trabalha por hora. Você pode trabalhar 44 horas semanais. Se você trabalhar mais do que isso, é o quê? Hora extra, tá? E aí tem toda uma regra para você fazer essas horas extras. Então, tudo que é relacionado a serviço, a hora despendida, é cobrado, tá? A não ser, claro, como eu te falei, eu sei que o cliente já é daqui, eu sei que o cliente faz serviço aqui, ele precisa mandar esse orçamento para algum lugar, já aprovou, inclusive, às vezes já aprovou pelo WhatsApp, e ele só precisa formalizar e mandar, ou precisa para ele para guardar. Eu tenho um monte de cliente aqui que não vai mandar para lugar nenhum, ele guarda para ele esse orçamento, porque ele quer imprimir, de repente daqui a algum tempo, quando ele for vender a moto, ele tem todos os históricos do que foi feito na moto, beleza? E aí, para finalizar, resumir a história, esse cliente fala, então tá bom, obrigado, então
eu não vou fazer não. Eu só precisava de um documento mesmo. Aí ficou meio subjetivo se ele quer que eu mande alguma coisa para ele ou não, mas enfim. Esse orçamento só é enviado para ele mediante pagamento nessa situação, tá? Então você que é colega da graxa, você que tem uma oficina e você que às vezes está cansado de na sua oficina chegar um monte de cliente de seguradora pedir 1 milhão de orçamento e nunca fazer nada, começa a fazer isso. Começa a cobrar o orçamento. É a mesma situação do diagnóstico, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando de diagnóstico. Aqui também o diagnóstico é cobrado. Você vem com uma moto com defeito aqui, a gente cobra o diagnóstico para achar o defeito. Se você for consertar aqui, é um valor. Se você não for consertar, é o valor do diagnóstico, tá? É a mesma situação. Orçamento e diagnóstico é a mesma situação. É hora despendida de trabalho. Tem que ser cobrado, tá? E você que é cliente, você que tem uma moto, você que tem um carro, não fique bravo com o dono da oficina, com o dono da mecânica, com o dono da funilaria, porque ele está cobrando de você um orçamento. Se coloque um pouquinho, tenha empatia, se coloque um pouquinho no lugar dele. Ele está cobrando porque é o trabalho dele. Vamos supor que você trabalha num escritório. O seu chefe pede para você ficar e não paga hora extra para você. É a mesma coisa, sabe? Ou se não, chega no final do mês e fala assim, ó, fulano, você trabalhou, em vez das 44 horas semanais, você trabalhou só 30, eu vou te pagar só a metade, tá? Um exemplo, né? Não existe um negócio desse, tá? Então, para você que tem oficina, começa a fazer isso. É até bom, porque aí você expurga cliente pé de rato, sabe? Que vai fazer orçamento, que não vai fazer o serviço. Você expurga essas coisas. Cliente que às vezes faz o serviço, mas vai dar um monte de problema. Você já expurga nesse formato. A gente já tem um feeling, né? Quando a gente vê um cliente assim, que nem esse, inclusive já sabe que vai dar problema, ou já sabe que o cara só quer o orçamento para ter o documento para fazer o BO. Às vezes ele vai receber da empresa do caminhão lá e não vai nem fazer o serviço, vai ficar lá com os riscadinhos no tanque e beleza, ele resolve depois, entendeu? É o sobrinho dele pinta, ele bota lá um coisinho lá, bota um guache lá, entendeu? É isso que acontece, tá? Então, o vídeo de hoje era para falar sobre orçamento. Você aí cobra orçamento, você que é dono de oficina e me assiste, cobra orçamento, e você que é cliente, você fica bravo se te cobrarem um orçamento? Comenta aí, assiste os outros vídeos do canal, se inscreva e, como sempre, aquele abracinho, boa semana para todo mundo. Até mais, valeu, falou.